Certo, terceiro ano, vamos para mais uma aula de geografia. Hoje não é necessariamente um conteúdo, na verdade a explicação dele, e sim um exercício para tentar avaliar o nível de aprendizado. Tá? Sem mais delongas, o tema, como vocês bem sabem, nos dois últimos vídeos publicados, urbanização mundial. Exercício, vamos para a primeira questão. Nos países industrializados, a migração campo-cidade tem como causa fundamental o que, necessariamente? Letra A. Carência de melhores condições sociais no campo, baixa produtividade agrícola, pressão demográfica no campo, dificuldade de aquisição de terras, liberação de mão de obra pela mecanização. Sem me estender muito, vamos para a alternativa correta. Até mesmo porque vocês podem pausar e tentar avaliar do que vocês podem considerar como questão correta. Letra E. Explicação muito simples. Cada vez mais a agroindústria, como é chamado hoje, investe em novas tecnologias, fazendo com que a mão de obra humana seja substituída por máquinas. Ou seja, essas pessoas elas precisam de emprego e, portanto, são impelidas a procurar a zona urbana, em busca, obviamente, de emprego. Segunda questão. Analise este trecho de música, Chico Science, Nação Zumbi, em que se retratam condições socioambientais das grandes cidades brasileiras. Ele está falando especificamente aí de Recife, muito embora possa servir como base de interpretação para qualquer outra cidade. A partir dessa análise, é incorreto afirmar que, nesse trecho de música, o autor considera a exclusão social como uma característica marcante das sociedades urbanas que tem aumentado à medida que se intensifica a concentração de renda. Analise a letra. Denuncia a pequena mobilidade econômica das classes sociais decorrente da intensificação da divisão do trabalho em que acompanha o processo de urbanização. Letra C. Exalta o modo de vida urbano ao alegar, a letra exalta o modo de vida urbano ao alegar que nas cidades a posse de bens duráveis, como automóveis e motocicletas, é traço característico de seus habitantes. Letra D. Inclui o contingente populacional urbano inserido no mercado de trabalho informal, comumente ligado à expansão do subemprego e do desemprego estrutural. Tá, vamos ver qual a alternativa correta. Letra C. A música exalta o modo de vida urbano? Não, ela critica o modo de vida urbano. Ela critica exatamente como a cidade está cada vez mais desigual. O trecho mais notório é a cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Terceira questão. Vivemos numa era verdadeiramente global, em que o global se manifesta horizontalmente, ou seja, a disseminação da informação ela é aceleradíssima, se manifesta dessa maneira, e não por meio de sistemas de integração verticais. Nós temos acesso à informação com muito mais facilidade. Como o Fundo Monetário Internacional e o sistema financeiro. Muito da literatura sobre a globalização foi incapaz de ver que o global se constitui nesses densos ambientes locais. Ou seja, como o FMI influencia o restante do mundo, como ele, por exemplo, pode, de certa forma, direta ou indireta, decidir nas nossas vidas aqui em Alagoinhas, especificamente nossa cidade, como em qualquer outra cidade do mundo. A sinala alternativa aqui contém uma proposição correta com os argumentos apresentados no texto. Letra A. As metrópoles não apenas sofrem os efeitos da globalização, mas são espaços que produzem a globalização. Letra B. As forças globais, tais como o FMI e o sistema financeiro, não afetam os ambientes locais, desde que eles sejam densos. Na escala global, os agentes operam horizontalmente, enquanto na escala local os agentes operam verticalmente. Letra D. A noção de escala global deixou de ter importância em geografia, já que o global só se revela por meio do local. A globalização conferiu densidade a todos os ambientes locais, na medida em que suas forças atingem todos os lugares. A Lagoinha influencia todo mundo, né? Vamos ver qual a alternativa correta. Letra A. Muito simples.
Cidades como Nova York, Tóquio, Londres, são cidades que influenciam o resto do globo. De lá saem tanto ideias políticas e econômicas, como também novas tecnologias. Quarta questão. Entende-se por conurbação, corrige na pronúncia. Letra A. É um conceito, então eu vou ser o mais rápido possível. A expansão vertical das cidades, vocês conseguem entender o que é expansão vertical? Pessoas, prédios. Ocasionando problemas ambientais referentes à circulação do ar, ilhas de calor. O encontro de duas ou mais cidades, formando grandes aglomerações urbanas intermunicipais. Problemas gerados pela grande população sem moradia nas cidades. Problemas urbanos referentes à ineficácia, eu já ia falar ineficiência, mas manter o mesmo sentido, dos transportes públicos. Só lembrando que cada alternativa dessa aí é correta, só que não se sabe se é conurbação. O processo de migração em massa de pessoas do campo para a cidade. Alternativa correta, sem mais delongas, letra B. Exemplo mais notório de conurbação, São Paulo, Santo André. Cidades já cresceram de tal forma que elas se uniram, se fundiram. É claro que há uma divisão política oficializada, mas em termos, digamos assim, visuais, não é tão clara a divisão entre uma cidade e outra. A mesma coisa Salvador e Lauro de Freitas. E Simões Filho também. Quinta questão. Quais são os principais efeitos da industrialização para o processo de urbanização? Letra A. Provoca um acelerado processo migratório da zona rural para a zona urbana. Tá certo isso aí? Tá, mas vamos ver o resto. Justificado sobretudo pela oferta escassa de vagas de emprego na zona urbana. Parece mais emprego aonde? Na zona urbana ou na zona rural? Depende também, né? Mas enfim, vamos ficarem atentos em relação a isso. Na realidade, o processo de industrialização não provoca efeito no equilíbrio demográfico entre zona rural e zona urbana. Não faz diferença, segundo essa alternativa. A industrialização provoca a intensificação do crescimento nas cidades, concentração populacional, crescimento do setor terciário e a inversão da relação de subordinação entre campo e cidade, ou seja, a cidade como o mais importante. E, última alternativa, é o principal agente com relação direta, é o principal agente provocador da diminuição da oferta de empregos na zona rural por conta de sua mecanização. Vamos ver qual a alternativa. Letra C, pessoas. Onde a indústria atrai pessoas por conta da sua empregabilidade, por conta da sua oferta de empregos, né? Sexta questão. Na atual fase da urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos de aglomeração urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que estão no topo da hierarquia, que já estudamos aqui a hierarquia urbana, e que protagonizam a economia mundial, são quais? Essa é fácil, pelo amor de Deus. São as cidades globais, são as cidades que, muito embora se localizem num espaço geográfico específico, mas têm seu poder de influência no nível econômico, cultural, como por exemplo os Estados Unidos, e político, no caso dos Estados Unidos também. E econômico, enfim, Tóquio, por exemplo, como já falei, e outras cidades. Tá, relacione as colunas. Não ficou bem organizadinho, mas dá para entender. O processo de urbanização ocorre a partir de fatores atrativos e repulsivos, ou seja, há motivos que fazem com que as pessoas permaneçam ou saiam, ou sejam atraídas ou sejam repelidas especificamente daquele lugar. Preencha a segunda coluna com base na primeira, identificando quais fenômenos enquadram-se nessas duas categorias mencionadas. Coluna 1, fatores repulsivos. Concentração fundiária é um fator repulsivo ou atrativo? Industrialização, já estudamos sobre isso. É repulsivo ou atrativo? Oferta de empregos urbanos. Modernização do meio rural. Isso aí tá fácil, gente. Pelo amor de Deus. A alternativa correta, então, é a letra A. É uma questão que concentra tudo que nós estudamos, tanto nos vídeos como aqui na própria avaliação. Fatores repulsivos. Concentração fundiária. Poucas pessoas ter muitas terras, obviamente, é um fator repulsivo.
Industrialização, já estudamos uma questão anterior, é atrativo. Oferta de empregos urbanos, é atrativo, criação de emprego. Modernização do meio rural, já falamos, a primeira questão, é um fator repulsivo. Oitava questão. A metrópole industrial do passado integrava no espaço urbano diversos processos produtivos, ocorrendo uma concentração espacial das plantas de fábrica, da infraestrutura e dos trabalhadores. Na metrópole contemporânea, predomina uma dispersão territorial das atividades econômicas e da força de trabalho, ou seja, espalhada. Nesta, a produção fabril tende a se instalar na periferia ou nos arredores do perímetro urbano, enquanto as atividades associadas ao poder financeiro, político e econômico concentram-se na área urbana mais adensada. Ou seja, uma mudança em que, logo no início do processo de industrialização, especificamente na Europa, as fábricas estavam inclusive próximas ao centro urbano. Agora a indústria vai para a periferia, para as regiões periféricas da cidade, enquanto o poderio financeiro político se concentra no chamado núcleo administrativo da cidade. Tá. Como principal característica da metrópole contemporânea, destaca-se o quê? Concentração da atividade industrial, e das funções administrativas das empresas no mesmo local, é completamente contrário do que dissemos, né? Do que lemos, na verdade. O aumento da densidade demográfica nas áreas do antigo centro histórico da metrópole, a concentração do poder decisório da administração pública e das empresas em uma única área da metrópole, promissora. A diversificação das atividades comerciais e de serviços na área do perímetro urbano, vamos ver qual é. Letra D. A diversificação das atividades comerciais e de serviços na área do perímetro urbano, ou seja, uma diversificação maior cada vez no perímetro urbano de produções. Não era mais concentrado em apenas um lugar e agora é espalhado por vários outros lugares. Nona questão. A urbanização, o aumento da parcela urbana na população total, é inevitável, ou seja, urbanização é consequência direta do crescimento populacional e concentração dela em um local específico. A atual concentração da pobreza, o crescimento das favelas, a ruptura social nas cidades compõem, de fato, um quadro ameaçador e eu diria até dramático. Contudo, nenhum país na era industrial conseguiu atingir um crescimento econômico significativo sem a urbanização. As cidades concentram a pobreza, mas também representam a melhor oportunidade de se escapar dela. Contraditório, né? Vamos entender o que significa isso. Assinala a alternativa que apresenta uma afirmação coerente com os argumentos do texto. No mundo contemporâneo, os governos devem substituir políticas públicas voltadas ao meio rural por políticas destinadas ao meio urbano. Será que é uma solução? Letra B. A urbanização só terá efeitos positivos nas economias mais pobres, se for controlada pelos governos, por meio de políticas de restrição ao êxodo rural, para impedir as pessoas de saírem da zona rural. A concentração populacional em grandes cidades é uma das principais causas da disseminação da pobreza nas sociedades contemporâneas. Letra D. Nos países mais pobres, o processo de urbanização é responsável pelo aprofundamento do ciclo vicioso da exclusão econômica e social. E letra E. Os benefícios da urbanização não são automáticos, pois há necessidade da contribuição das políticas públicas para que eles se realizem. Qual a alternativa correta? Letra E, gente. O que é que faz ela ser certa? Muito simples. As regiões urbanas, ela tem uma diversidade de serviços imensa. Na verdade, é onde se inventam as tecnologias que podem facilitar tanto a comunicação como também a qualidade de vida. Ou seja, é de lá que saem as principais ideias para melhorar a vida dos seres humanos.
Só que nós vivemos um sistema capitalista desigual. E ele tende a destacar a desigualdade, na verdade, crescer, se desenvolver e se beneficiar sempre da desigualdade. Portanto, para que a região urbana, com seus benefícios, se torne, digamos assim, menos desigual e até mesmo equitativa, ou seja, igual para todos, é necessário de intervenção estatal, que o Estado crie políticas públicas para isso. 10ª questão, e última. Trecho de uma música de Engenheiros do Havaí. Nas grandes cidades, do pequeno dia a dia, o medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia. Então erguemos muros, que nos dão a garantia de que morreremos cheios de uma vida tão vazia. Nas grandes cidades de um país tão violento, os muros e as grades nos protegem de quase tudo, mas o quase tudo, quase sempre é quase nada, e nada nos protege de uma vida sem sentido. Humberto Geiger, Engenheiros do Havaí, Muros e Grades. Tá. Nos versos acima, há alguns apontamentos referentes a alguns problemas urbanos, entre os quais podemos mencionar. Tá. A crescente desorganização e descentralização das cidades, a violência familiar e o aumento de sequestros em domicílios, a onda de protestos que marcou o Brasil a partir de maio de 2013, a violência urbana e o baixo padrão de vida sociocultural contemporâneo, a banalização da cultura televisiva, especialmente exibida para a população das cidades. Qual é a alternativa correta? É a letra D. É uma crítica ao aumento cada vez mais acelerado da violência urbana e o padrão de vida sociocultural contemporâneo, que é considerado fútil. Enfim, encerro agora essa aula de hoje e até a próxima. Espero que vocês fiquem bem e a família de vocês também.